Olá, meu nome é Caian e faço parte do Grupo 5. Hoje estamos aqui para discutir sobre o tema, a importância dos testes psicológicos organizacionais para o processo seletivo. Essa apresentação faz parte do Projeto Integrador 2 do curso Bacharelado em Administração. A nossa equipe é composta por Jéssica, Caian, Kennedy, Marlane, Marlisandra e a nossa orientadora, professora Valdívia Queiroz. E o nosso problema é: qual a importância dos testes psicológicos para o processo seletivo? Temos como objetivo investigar a relevância de alguns aspectos dos testes psicológicos para o processo seletivo organizacional. E qual seria a nossa justificativa? De acordo com alguns autores e alguns artigos que a gente pesquisou, os testes psicológicos ele ajudam a avaliar a adequação de um profissional para um determinado cargo dentro de uma organização. Ou seja, o teste organizacional ele não foca somente na questão da percepção da entrevista em si, da dinâmica de grupo, essas coisas. Ela fornece uma medida mais objetiva e padronizada do comportamento do indivíduo a ser estudado. Essa padronização e as medidas objetivas, ela ajudam o selecionador na hora de selecionar a pessoa certa. Ela mostra uma forma mais ampla para a pessoa que está selecionando. Ou seja, se uma empresa ela quer contratar uma pessoa proativa, quer contratar uma pessoa apenas para o atendimento ao cliente, ela vai ter que falar isso para o selecionador, para ele assim conseguir selecionar a pessoa certa. Olá! Hoje eu irei falar sobre os aspectos históricos que fundamentam a decisão do Conselho Federal de Psicologia a criar um sistema de análise dos instrumentos. O primeiro fator foi o Conselho Federal de Psicologia certificar a qualidade dos instrumentos de avaliação psicológica que podem ser usados profissionalmente. Criou o SATESP, Sistema de Análise dos Instrumentos Psicológicos. Antes de sua criação, não havia no Brasil qualquer controle de qualidade dos testes psicológicos. Os pesquisadores da área já conheciam a baixa qualidade técnica de muitos instrumentos disponíveis no mercado na época. O segundo ponto que eu vou tratar é o sistema de avaliação dos testes psicológicos. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, a avaliação psicológica é um processo técnico e científico realizado com pessoas ou grupos de pessoas que, de acordo com cada área do conhecimento, requer metodologias específicas. Já os instrumentos de avaliação constituem-se em procedimentos sistemáticos de coleta de informações úteis e confiáveis que possam servir de base ao processo mais amplo e complexo da avaliação psicológica. Portanto, os instrumentos estão contidos no processo mais amplo da avaliação psicológica. Assim, entende-se que dentro dos processos de investigação que permitem a compreensão dos fenômenos psicológicos, utilizam-se de instrumentos padronizados para a realização de coleta de dados, estudo e interpretação das informações obtidas revelando as diferenças. Assim, entende-se que dentro do processo de investigação que permite a compreensão dos fenômenos psicológicos, utilizam-se de instrumentos padronizados para a realização de coleta de dados, estudos e interpretação das informações obtidas revelando as diferenças. Dentre os instrumentos da avaliação psicológica, há os testes psicológicos, onde a SATESP, que eu mencionei antes, promulgou as regulamentações. Nota-se aí, então, a grande importância da SATESP. Olá, sou Kennedy Anderson e vou dar continuidade dentro do referencial teórico. Quando se fala em questões éticas, refere-se à necessidade e exigência que a sociedade atual tem por base a recuperação de uma conduta. A elaboração de um plano para a formação na área que contemple as especificidades regionais e sociais é tarefa complexa. Uma problemática que inclui não só a definição dos conteúdos mais relevantes, mas também das técnicas de avaliação a serem ensinadas.
As técnicas são ensinadas pela maior parte dos respondentes, assim como os fundamentos teóricos dos testes. A importância da reflexão ética e as observações legais específicas sobre a conduta e o que fazer em cada etapa de uma avaliação no contexto judiciário vai além do binômio certo ou errado. Analisar possíveis desfechos éticos em um ambiente multidisciplinar certamente constitui-se de uma tarefa complexa. Logo, tão importante quanto o saber teórico e técnico está a importância do saber ético e legal do psicólogo para executar seu trabalho com zelo e eficiência. Segundo Rodrigues, metodologia é um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento. E qual seria a metodologia que a gente usou no nosso artigo, no nosso trabalho? A gente fez a nossa pesquisa através de uma revisão bibliográfica, a gente pesquisou artigos na internet, também pesquisou livros que abordavam sobre o assunto, que seriam os testes psicológicos. As plataformas que a gente fez essas pesquisas, que a gente foi atrás dos artigos, foi o Google Acadêmico e a plataforma Cielo, além de técnicas e estratégias empregadas no mercado de trabalho no processo de seleção, suas vantagens e desvantagens, que é o que a Marlane vai explicar um pouco mais na frente agora nos resultados. Olá, me chamo Alane Salles. Os testes psicológicos organizacionais e sua importância. Bem, os testes psicológicos são instrumentos utilizados pelos profissionais para a investigação e são considerados ferramentas importantes no âmbito da seleção de pessoas. A utilização dos testes é definida por muitos, apesar das divergências de opiniões. E para a Banov 2012, os testes psicológicos ajudam na identificação de comportamentos mais frequentes apresentados pelos candidatos. Geralmente, os mais utilizados no processo seletivo são os testes de inteligência, interesse, personalidade e integridade, que permite complementar a avaliação realizada. As vantagens e desvantagens dos testes psicológicos no processo seletivo. Os testes psicológicos no processo seletivo apresentam vantagens e desvantagens. Isso, porém, não a invalida do ponto de vista sistemático, já que podemos trabalhar com aspectos opostos de um mesmo fenômeno, através de um pensamento integrador que aceita a contradição, confrontando-a e superando-a, mas sem negá-la. As vantagens permitem avaliar se a variável psicológica é ou não é quantitativa. Já as desvantagens, desconhecidas pela maioria dos psicólogos, assim tendo em vista a complexidade do indivíduo que se apresenta. Bem, a fraude e a utilização incorreta dos testes são pontos de desvantagens. Isso evidencia que a questão não está na técnica, mas no método, na postura do psicólogo, que já teria admitido que não há uma melhor metodologia previamente definida e que também novas metodologias poderão ser reconstruídas. Olá, sou Kennedy Anderson e estou voltando aqui para dar continuidade aos resultados. Os testes são considerados ferramentas importantes nas empresas no âmbito de seleção de pessoas e são bastante criticados porque existem poucos testes construídos para esta ou aquela profissão. Muitos avaliados revelam que não se sabe se os testes que estão sendo utilizados são válidos para tal fim. As estimativas de validade que foram obtidas por métodos que avaliam a habilidade de aprendizes no trabalho em seleção de pessoas obtiveram resultados muito diferentes de um estudo para o outro. Conclui-se na época que os coeficientes de validade eram diferentes entre si por causa da especificidade da função que era exercida e do contexto que o estudo foi realizado, o que se tornou uma teoria conhecida como teoria da especificidade situacional. A utilização dos testes é definida por muitos, mas também é foco de divergência de opiniões. Olá, me chamo Alane Salles. Os testes psicológicos organizacionais e sua importância. Bem, os testes psicológicos são instrumentos utilizados pelos profissionais para a investigação
e são consideradas ferramentas importantes no âmbito da seleção de pessoas. A utilização dos testes é definida por muitos, apesar das divergências de opiniões. E para Banov 2012, os testes psicológicos ajudam na identificação de comportamentos mais frequentes apresentados pelos candidatos. Geralmente, os mais utilizados no processo seletivo são os testes de inteligência, interesse, personalidade e integridade, que permite complementar a avaliação realizada. As vantagens e desvantagens dos testes psicológicos no processo seletivo. Os testes psicológicos no processo seletivo apresentam vantagens e desvantagens. Isso, porém, não a invalida do ponto de vista sistemático, já que podemos trabalhar com aspectos opostos de um mesmo fenômeno, através de um pensamento integrador que aceita a contradição, confrontando-a e superando-a, mas sem negá-la. As vantagens permitem avaliar se a variável psicológica é ou não é quantitativa. Já as desvantagens, desconhecidas pela maioria dos psicólogos, assim tendo em vista a complexidade do indivíduo que se apresenta. Bem, a fraude e a utilização incorreta dos testes são pontos de desvantagens. Isso evidencia que a questão não está na técnica, mas no método, na postura do psicólogo, que já teria admitido que não há uma melhor metodologia previamente definida e que também novas metodologias poderão ser reconstruídas. Bom, enquanto aos elementos científicos, o que foi apontado? Foi apontado o problema, qual é a importância dos testes psicológicos organizacionais para o processo seletivo. E para isso buscamos fazer uma pesquisa bibliográfica e, por meio dela, verificar de que forma os resultados encontrados nos testes psicológicos contribuem para a organização. Enquanto a ênfase na administração, para isso, cabe destacar que a aplicação de testes psicológicos é uma das ferramentas mais importantes no processo de seleção, já que ajudam o selecionador a traçar um perfil mais detalhado do candidato. Mas, para isso, o candidato à vaga precisa estar devidamente qualificado. E, mais importante que isso, o entrevistador precisa ser adequadamente treinado, pois uma seleção mal elaborada pode comprometer tanto a função em si quanto o clima organizacional. Na ênfase psicológica, então, para não ocorrer problemas com os testes psicológicos, é importante ressaltar que, de acordo com a Lei Federal 4.119/62, apenas os profissionais de psicologia estão aptos a utilizarem testes psicológicos. No entanto, existem vários instrumentos que não são privativos da profissão psicóloga e que esta relação dos testes pode ser encontrada no sistema de avaliação de testes psicológicos. Porém, a validação desses testes só pode acontecer com consentimento de um psicólogo ou uma psicóloga. Quanto aos resultados, podemos concluir, assim, que os testes psicológicos organizacionais usados para o processo seletivo podem ser eficazes se utilizados de forma correta, como abordado, pois se mostrou uma maneira positiva na hora da seleção. Essas são as referências do trabalho. Espero que vocês tenham conseguido obter um pouco de conhecimento com a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos.